Os líderes religiosos na época de Jesus diziam que tinham o conhecimento das Escrituras, mas ignoravam as profecias que falavam do Messias sofredor e ainda aplicavam mal aquelas que apontavam para a glória de sua segunda vinda. E a maioria desses líderes acreditavam ainda na falsa ideia de que a missão do Messias seria libertar o povo de Israel da opressão dos romanos. Até mesmo os líderes religiosos desprezavam os pobres e não se preocupavam com a situação deles. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é Vida e Ministério de Jesus. O texto do nosso estudo de hoje se encontra em Lucas, capítulo 4, versos 16 a 19. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos ensina? Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Como o texto do estudo de hoje nos ajuda a definir nossas prioridades religiosas. O que esse texto nos revela sobre a obra e o ministério do Messias? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Jesus, logo após o seu batismo, ficou cheio do Espírito Santo. Foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Lucas capítulo 4, verso 1. Durante 40 dias ele permaneceu em jejum e oração, sendo tentado pelo diabo. De 3 formas, Satanás tentou persuadir a Jesus, tentando-o através do apetite, das riquezas e poder e da presunção. Derrotado, o inimigo se retirou. Jesus, então, no poder do Espírito Santo, inicia o seu ministério público e ensinava nas sinagogas, segundo o seu costume, isso é, conforme lhe ensinara seus pais terrestres. A cada sábado, Jesus ia à sinagoga, ou, se você preferir, à igreja, a fim de adorar e ensinar. As palavras de Jesus tinham entonação diferente. Seu rosto, iluminado pela presença do Espírito Santo, transmitia paz e segurança. As pessoas tinham prazer em ouvir-lhe a voz e em estar em sua companhia, de forma que todos na sinagoga tinham os olhos fitos em Jesus. Lucas 4, verso 20. Como era maravilhoso ouvir as Escrituras sendo lidas por Jesus. O povo se maravilhava das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, mas em uma pergunta inquieta, o coração de todos diziam: não é este o filho de José? Lucas 4, verso 22. A afirmação de Jesus sobre a aplicação profética do texto de Isaías a seu respeito, conforme a provocar-lhes a incredulidade e o seu discurso de palavras de graça tornarem-se então palavras de ofensa e blasfêmia, deixou os seus ouvintes meio que perturbados. Os mesmos que antes o glorificava, agora ouvindo estas palavras, se encheram de ira, a ponto de quase matarem a Jesus com as próprias mãos.
Jesus, porém, passando no meio deles, retirou-se e foi para a cidade de Cafarnaum. A aplicação feita por Jesus sobre a viúva de Serepta e sobre Naamã feriu o orgulho nacional de Israel como nação eleita de Deus. Era inconcebível colocar um estrangeiro em posição mais privilegiada do que os filhos de Abraão. Um sábado após outro, o povo estava acostumado a ir à igreja para ouvir as palavras agradáveis de Jesus. Os salmos e as profecias que apontavam para Israel como a menina dos olhos de Deus eram os seus textos favoritos. Ao Jesus apresentar-lhes a tônica de que a salvação não é apenas para Israel, tornou-se para eles uma espécie de inimigo de Estado, a ponto de rejeitarem quem estava falando, o próprio Jesus, e afirmarem que Jesus ainda possuía demônios. Meu amigo e minha amiga, quando Jesus esteve aqui na terra, o ministério dele foi em prol dos pobres, aflitos e oprimidos. E acredite, foi uma das maiores evidências de sua identidade como o Messias prometido. Que a vida, o ministério de Jesus possa influenciar a nossa vida positivamente e que possamos aplicar em nossa vida os seus ensinamentos. Eu espero em Deus que você tenha um dia abençoado. Vamos orar, bondoso Deus, que possamos ser inspirados, Senhor, pelo registro sagrado dos evangelhos quando mencionam o ministério terrestre de Jesus aqui na terra. Que possamos, Senhor, ter a nossa mente e o nosso coração voltado também para os pobres, os oprimidos, para aqueles que vivem, Senhor, na margem da sociedade. E que assim como Jesus foi uma influência salvífica, que todos nós, nos dias de hoje também, possamos ser uma influência salvífica na vida dessas pessoas. Nos dê um domingo abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!